Mas é o seguinte, a sociologia no ensino médio é uma disciplina que, na verdade, inclui três ciências. Tá? Então, na verdade, ela deveria ter um outro nome, deveria ser chamada de ciências sociais, porque dentro da sociologia nós vamos trabalhar temas de ciência política, antropologia, tá? E sociologia. Então, ciência política, antropologia e sociologia, tudo dentro da disciplina de sociologia, que deveria, né, ser denominada, então, ciências sociais, tá? Primeiro, a sociologia, né, como ciência, vai ter como objeto de estudo, como o próprio nome já diz, né, a sociedade, certo? Então, o sociólogo vai estudar as sociedades humanas. E são muitas sociedades que nós encontramos, né, no planeta. A humanidade se organiza de formas diferentes, há várias sociedades diferentes. Tá? Então, o sociólogo vai se preocupar em tentar compreender como as sociedades se organizam, certo? E como os indivíduos interagem com essas sociedades. Então, como cada indivíduo, uma determinada sociedade, interage com a sociedade na qual está inserido. Tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, como é que funciona a sociedade brasileira? Como ela está organizada? E como nós, como indivíduos, nos relacionamos com a sociedade e entre nós mesmos. Tá? E aí, cada sociólogo vai tentar abordar isso de acordo com alguns métodos científicos, sociológicos, que são baseados em, né, preceitos racionais, porque toda ciência tem como base um conjunto de preceitos racionais, certo? E o objetivo é compreender, então, o objeto de estudo, a sociedade, o indivíduo se relacionando com a sociedade. E aí, vários contados para a melhor compreensão, tá, desse objeto de estudo, ou desses objetos de estudo, tá? Então, deixa eu ver se mais ninguém aqui fez pergunta. Bom, continuando. Por exemplo, conceito de modo de produção, certo? Então, numa próxima oportunidade, eu vou falar para vocês do conceito de modo de produção. É um conceito usado para compreender melhor, para tentar entender melhor como funciona uma sociedade. Vamos pegar como exemplo aqui o Brasil. No Brasil predomina o modo de produção capitalista, que na verdade é um modo de produção que se espalhou por todo o globo. Né? Então é um modo de produção dominante hoje, hegemônico, que significa dominante. Como é que funciona o capitalismo? Entendendo como funciona esse modo de produção que é o capitalismo, nós compreenderemos melhor como funciona hoje, como está organizada hoje a nossa sociedade brasileira, porque no Brasil predomina o modo de produção capitalista. Tá? Só um exemplo que eu estou dando. Numa próxima oportunidade eu explico o que é o modo de produção capitalista, tá bom? Para quem está entrando agora, estou fazendo apenas uma introdução, tá, do que é a sociologia, tá? Então, isso é um exemplo, tá? Um outro conceito importante na sociologia é o conceito de fato social. Tá? O que na nossa sociedade é algo assim que predomina, né, no comportamento das pessoas? Nós podemos identificar assim, que a maioria das pessoas fazem a mesma coisa, ou algo semelhante, ou acreditam em algo semelhante. Isso é um fato social. Né? Por exemplo, a moda é um fato social. Né? Qual é a moda predominante nas sociedades ocidentais, como a sociedade brasileira? É uma vestimenta típica das sociedades ocidentais é o uso do tênis, calça jeans, né? Agora eu estou vestindo aqui uma jaqueta jeans, por exemplo, né? Então, isso é típico das sociedades ocidentais, né, incluindo a sociedade brasileira, é uma moda. Isso é um fato social. Tá? Se vocês forem analisar uma outra sociedade bem diferente, uma sociedade oriental, por exemplo, a Índia, lá a moda é diferente. Tá? Lá as pessoas se vestem de uma forma diferente. Embora hoje já estejam sob a influência também da cultura ocidental, da moda que predomina no Ocidente. Tá? O Brasil é um país de cultura ocidental, só destacando para vocês, tá bom? Mas vamos pegar um exemplo, então, mais fácil para vocês. Um país onde predomine o islamismo. Né? Exemplo lá, o Irã. Lá, as mulheres usam um véu, né? Um pano para cobrir o cabelo, porque, segundo a religião deles, não é bom as mulheres mostrarem o cabelo em público. Faz parte da cultura deles. Então, a vestimenta para as mulheres lá é diferente, certo? A moda lá é diferente. Então, a moda é um fato social, aquilo que predomina numa dada sociedade em uma dada época, tá bom? Outro fato social no Brasil
é o futebol. O futebol é considerado um esporte nacional, né? Embora tenha sido criado na Inglaterra, né? O futebol é o esporte mais praticado no Brasil, e de uma forma ou de outra nós vamos acabar nos relacionando com esse esporte, mesmo aqueles que não gostam, né? Isso então, significa que o futebol é um fato nacional, é um fato social, né? É um esporte nacional que é um fato social. Então, o sociólogo vai tentar identificar o que são os fatos sociais em uma determinada sociedade, o que é o modo de produção naquela sociedade, né? Exemplo do Brasil, o capitalismo, né? Para compreender, né, a visão de mundo das pessoas que vivem naquela sociedade e como aquela sociedade funciona, certo? Então, a sociologia vai buscar, né, destrinchar, interpretar e compreender esses objetos de estudo, tá bom? Já a ciência política, que é um outro ramo das ciências sociais, vai se dedicar mais à questão da política. A política vista como jogo pelo poder. Como é que funciona esse jogo de poder que é a política? Então, o cientista político, isso nós vamos estudar também dentro da nossa disciplina, tá? Ele vai tentar compreender o que é política, o que são os partidos políticos, como os partidos se organizam, quem é que patrocina os partidos políticos. Numa sociedade como a sociedade brasileira, que é uma sociedade capitalista, quem é que patrocina os partidos políticos? De onde vem o dinheiro para a campanha desses partidos? Como é que funciona o Estado? O que é um Estado? Os políticos, como é que eles se comportam? Como é que funciona uma eleição? O que é uma democracia? Então, estes são exemplos de objetos de estudos da ciência política, tá bom? Outra ciência que nós vamos estudar dentro da nossa disciplina, né, que vocês estão vendo nos trabalhos que eu pedi para vocês, tá, e que estou recebendo por e-mail, são centenas de trabalhos, né, eu sei que vocês também têm outros trabalhos para fazer, né, mas é o que é solicitado, né, pela escola, né. Bom, a outra ciência que nós vamos ver dentro da sociologia é a antropologia, tá? O que a antropologia vai estudar? A antropologia, tá, vai estudar culturas humanas, porque a antropologia que nós estamos abordando nesses trabalhos que vocês estão pesquisando, né, vocês pesquisaram o que são etnias, lembram disso aí? Vocês pesquisaram o que são grupos culturais, tribos urbanas, tá? Etnocentrismo, o método etnográfico. Estes temas são temas da antropologia, certo? Bom, então a antropologia cultural, ela vai se preocupar em compreender as culturas humanas. Cada sociedade humana tem uma cultura diferente. Por exemplo, a cultura brasileira é diferente da cultura da Argentina, tá? A cultura da Argentina é diferente da cultura dos Estados Unidos. A cultura dos Estados Unidos é diferente da cultura do Japão. É possível encontrar coisas em comum entre essas culturas? Sim, por exemplo, o modo de produção capitalista está presente em todos os países aí que eu citei, tá? E vai influenciar a cultura desses países. Mas há diferenças internas na cultura destes países, certo? Por exemplo, no Brasil, né, nós temos o Carnaval, que é uma festa popular, né, muito festejada, né? Na Argentina tem Carnaval? Também tem, mas não é igual ao Carnaval do Brasil, né? Aqui o Carnaval é muito mais festejado, né? Mais exaltado, né? Temos escolas de samba do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Festas lá no Nordeste, etc. Aqui no Rio Grande do Sul, nós gostamos de fazer churrasco no fim de semana, aos domingos, né? Já lá no Japão, eles não têm esse costume. Lá eles comem peixe, né, com algas, sushi, sashimi, etc. Né? Tem um outro tipo de alimentação. Nós também podemos encontrar aqui no Brasil, em restaurantes de comida japonesa, mas não faz parte da nossa cultura originalmente, entenderam? Bom, dentro do Brasil, nós também encontramos diferenças culturais entre as regiões do Brasil. Por exemplo, citei aqui Rio Grande do Sul, né? A cultura que predomina aqui no Rio Grande do Sul é diferente da cultura que predomina... entrou mais alguém aqui. É diferente da cultura que predomina lá no Nordeste, né? Então, nós vamos encontrar diferenças dentro do Brasil, e mesmo dentro do próprio Rio Grande do Sul, certo? Mesmo dentro do próprio Rio Grande do Sul, né? Exemplo, aqui em Santa Maria nós falamos com sotaque é a forma como nós falamos, tá? Que é diferente do sotaque que predomina lá em Porto Alegre, né? Lá em Porto Alegre, quem vai para Porto Alegre sabe que eles falam de uma forma um pouco diferente da nossa,
né? Ou quem vai lá para Rio Grande, Praia do Cassino, vocês vão notar que eles falam de uma forma um pouco diferente da nossa. Isso tudo dentro do Rio Grande do Sul, né? Então, compare o Rio Grande do Sul com o resto do Brasil, lá o Nordeste, né? Ou o Norte, né? Vocês vão ver que há muitas diferenças culturais mesmo dentro do mesmo país, no caso aí, o Brasil, tá? Então, a antropologia vai tentar compreender o que é uma cultura, vai tentar identificar as diferenças entre culturas e semelhanças também entre culturas, tá? E como as culturas influenciam a visão de mundo das pessoas, certo? E aí o antropólogo vai usar métodos para analisar isso aí, tá? Ele vai recorrer a métodos. Um dos métodos mais usados é o chamado método etnográfico, tá? Pelo que eu lembro, eu pedi uma tarefa para vocês, né? Vocês pesquisarem sobre isso, tá? E esse método consiste em pesquisa de campo. O que significa uma pesquisa de campo? O antropólogo ele tem que ir até o grupo, tá? Que ele quer compreender. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero compreender qual é a visão de mundo dos punks, tá? Que é uma tribo urbana. Acho que eu pedi também uma tarefa para vocês pesquisarem o que são tribos urbanas. Então, os punks formam uma tribo urbana, certo? É um grupo cultural que vive nas cidades, né? Na zona urbana, né? Principalmente nas grandes cidades, né? Aqui em Santa Maria tem também, né? Cidades de porte médio e até no interior a gente encontra também, mas é mais comum nas grandes cidades. Bom, eu quero compreender qual é a visão de mundo deles. O que eu posso fazer como antropólogo? Primeiro eu vou pesquisar a respeito, como vocês fizeram, pesquisaram, né? Sobre as tribos urbanas para fazer uma tarefa, tá? E me mandaram por e-mail. Vou pesquisar, vou ler a respeito, porque já estudaram, né, os punks, outros antropólogos já estudaram, né? Bom, e há livros a respeito. Então, vou pesquisar e tal, né? Bibliotecas, na internet também, vou ler a respeito. Aí, depois que eu me inteirei sobre o assunto, bom, mas agora eu quero fazer a minha pesquisa. Então, eu vou até essas pessoas e converso com eles, né? Olha, eu sou um antropólogo e quero fazer uma pesquisa com vocês. Na verdade, sobre vocês, né? Eu quero escrever sobre o movimento punk. O que vocês acham disso? Eles têm que aceitar, obviamente, né? Eu não posso fingir que sou um punk e me misturar no meio deles e depois escrever um livro. Não, daí não é ético, né? E na ciência que é praticada nas universidades, né, como antropologia cultural, né, nós temos que seguir alguns preceitos éticos. Então tem que ter ali a autorização deles, tá bom? Bom, então vocês me autorizam a conviver com vocês um tempo aí, depois escrever sobre o que vocês fazem, o que vocês acreditam, as ideias de vocês. Se eles aceitarem, beleza. Aí o que eu vou fazer como antropólogo? Eu vou conviver com os punks um tempo e vou anotar tudo o que eles fazem, certo? E tentar me colocar sempre no lugar deles, né? Para, dessa forma, compreender melhor qual é a visão de mundo deles, certo? Esse é o método etnográfico. Então, o antropólogo tenta se colocar no lugar das pessoas que ele quer compreender e se mistura no meio delas, né, com a autorização delas, né, e aí ele vai sempre tentando se colocar no lugar dessas pessoas, vai fazer entrevistas, vai observar tudo que elas fazem, anotar tudo, tá? Vai fazer, então, perguntas, e até mesmo aquilo que não é dito, ele vai anotar, oh, por que eles não quiseram responder essa pergunta para mim, né? Deve ter alguma coisa aí, certo? Bom, então ele vai anotando tudo, depois ele junta todo esse material e vai analisar de acordo com outros métodos da antropologia, certo? E pode até recorrer a outras ciências para ajudá-lo, né, na interpretação desses dados. E aí ele escreve um texto que nós chamamos de etnografia, tá bom? Então, a antropologia cultural também é assunto das aulas de sociologia, tá? Então, para quem entrou depois, os ciganos, ali, ó, a Bruna perguntou, os ciganos também formam é uma tribo, dá para considerar assim uma tribo, é um povo que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Aí, se vocês pesquisarem sobre a origem, né, desse povo, dessa etnia, nós chamamos de etnia, o termo correto é etnia, tá? Porque uma etnia ela tem uma origem histórica e geográfica comum, certo? Se vocês forem pesquisar a história do povo cigano, vocês vão ver que eles tiveram origem no mesmo lugar, tá? E numa mesma época, certo? Tá? Tudo bem, Camila, eu estou gravando aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês aí, tá, o vídeo, tá? Eu também, aqui é a primeira vez que eu faço aqui com várias turmas, tá bom?
Tá, mas voltando. Então, os ciganos, pelo que eu lembro, eles é um povo que tem origem na Romênia, certo? Então, a mesma origem geográfica, né, todos os ciganos têm a mesma origem geográfica, Romênia, certo? Daí esse povo, numa determinada época, saiu de lá e se espalhou, né, pelo planeta. Então, há ciganos no Brasil, há ciganos na Argentina, há ciganos no Uruguai, há ciganos nos Estados Unidos, se espalharam por todo o planeta. E eles têm uma cultura que eles preservam, né? Então, isso forma uma etnia. Então, as características de uma etnia, que é um conceito antropológico, tá? Quais são as características? Mesma origem histórica e geográfica, certo? E uma cultura comum que é compartilhada pelos indivíduos que fazem parte do grupo, né? No caso, os ciganos, né? E também eles são parecidos fisicamente entre eles. Então, tem as mesmas características fenotípicas. Na biologia, a gente usa o termo fenótipo, que são características físicas, né, semelhantes. Por que eles são semelhantes entre eles? Óbvio, né? São famílias, certo? Que só se casam entre elas, essas famílias. Então, um cigano, ele se casa com uma cigana, né? É muito raro um cigano se casar com uma mulher que não seja da etnia cigana, e vice-versa, porque faz parte da tradição deles, certo? Então, forma uma etnia fechada, né, e que se mantém por muitos séculos. Né? Os ciganos eles foram perseguidos lá na Alemanha nazista, né, e muitos foram mandados para campos de concentração porque o partido nazista achava que os ciganos eles não respeitavam a Alemanha como um país, que eles tinham a sua identidade étnica independente. Então, os nazistas não gostavam disso aí, né, porque os ciganos realmente eles são fechados e eles dão muito valor ao próprio povo, certo? A própria etnia deles, certo? Isso faz parte da cultura deles. Então, lá na Alemanha, eles foram perseguidos, né, taxados de traidores da pátria pelos fanáticos nazistas, né? Mas isso aí já é para uma outra aula, né, certo? Quando formos trabalhar temas de política, né, podemos falar aí dos regimes autoritários e ditatoriais, tá bom? Só estou respondendo ali até uma pergunta da colega que falou sobre os ciganos, tá?